Senhor, nós continuamos esta oração, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor. É difícil para quem vai pregar cantar essa música antes do sermão. Ela mexe com o nosso coração. Toda exaltação é ao Senhor, o nosso Deus. Santo, Santo, Santo é o Senhor, a fonte de água viva, o pão da vida, a luz do mundo, aquele que transforma pecadores como nós em novas criaturas. Santo, Santo, Santo é o Senhor. A gente se coloca diante do Senhor agora para compartilhar da Tua palavra. Meu pedido é para que as palavras dos meus lábios, o meditar do meu coração seja agradável ao Senhor. E para quem estiver ouvindo, que o Teu Espírito venha estraçalhar esse coração e essa mente nessa manhã. Venha guiar por toda a verdade. Venha convencer do pecado, da justiça, do juízo. Venha guiar essa pessoa, transformar vida e ganhar almas. Porque Ele é o ganhador de almas. E Ele está aqui, a gente crê. Para a Tua glória, para a Tua honra, em nome de Jesus. Amém. Não dá, pastor, para cantar essa música antes do sermão. Não dá. Deus te abençoe bastante. O Wellington que gosta, ele está sentado bem ali. Aquele irmão que traz faca para o púlpito. Já trouxe tanta coisa, hoje eu trouxe isso aqui. Acho que poucos de vocês devem saber o que é isso aqui, cara. E esse aqui tem um significado especial. Isso aqui é um molde de tijolo. E esse aqui especificamente foi utilizado para os primeiros tijolos do primeiro Instituto Bíblico do Etnos no interior da África. A gente vai entulhando esses presentes lá em casa, até a hora que a patroa... Mas por que eu trouxe ele hoje para o púlpito? Porque é o seguinte... Certo dia eu precisava explicar para aqueles irmãos camponeses, irmãos simples, no interior de uma vila, pastores, o conceito de predestinação. Romanos capítulo 8, versículo 29. Aqueles que de antemão conheceu, a estes Deus também predestinou para serem conformes à imagem do Filho. Como explicar isso? Predestinação. Predestinação está na Bíblia? Tá. É que tem gente que não entende o conceito, por isso que esperneia. Mas como explicar isso para pessoas tão simples? Mas explicar de forma profunda. Se eu fosse aquele cara mais ortodoxo, né? Eu diria, eu tive um insight. Mas como vocês me conhecem, não sou tão ortodoxo assim, um pouquinho mais avivado. Você solta aquele, eita! A glória nós é guiado. O Espírito Santo de Deus mostrou esse negócio aqui, ó. Jesus é o molde. Nós somos os tijolos. Predestinados para serem conformes à imagem do Filho. Ficou claro agora? Você foi predestinado para isso. O que predestinação tem a ver com o sermão de hoje? Nada. Mas a ilustração tem. Você acha que Jesus veio ensinando no Evangelho de João de que forma? João capítulo 2. O templo, seu corpo. João capítulo 3, com o tio Nico, versículo 3. Nascimento físico, nascimento espiritual. João capítulo 3, versículo 8. Vento, espírito. Sabe como é que Jesus ensinava? Ele utilizava coisas físicas, visíveis, para trazer um ensinamento espiritual. Hoje, quando a gente chega no capítulo 4 do Evangelho de João, dando sequência aos sermões da IP Alfa, Jesus vai falar da água, que a gente acabou de cantar, água viva.
Ele é a fonte de toda a água. Então ele fala da água para uma senhora lá em Sicar, na Samaria, para ensinar algo espiritual. Então quando a gente vai ensinar as coisas, segue o mestre. Aí não tem erro. Faz igual ele fez. Só copia. Porque o mestre deu a dica. E é isso que a gente vai fazer hoje. Nós vamos dar uma olhada em João capítulo 4. A história de Jesus com aquela mulher samaritana. Um texto bem conhecido. Você já deve ter escutado trocentos sermões. Mas lá vamos nós de novo. Que o Espírito Santo te abençoe. Abra a escritura. João capítulo 4. A partir do versículo 1. Serão alguns sermões em João capítulo 4. Hoje de manhã especificamente nós iremos até o versículo 18. Porque o 19 é o link com o próximo sermão. João capítulo 4, do 1 ao 18. Eu lerei para os irmãos. Diz o seguinte a escritura. Quando Jesus soube que os fariseus tinham ouvido dizer que ele fazia e batizava mais discípulos do que João, se bem que Jesus mesmo não batizava, e sim os seus discípulos, deixou a Judéia, retirando-se outra vez para a Galileia. E era-lhe necessário passar pela região da Samaria. Assim Jesus chegou a uma cidade samaritana, chamada Sicar, perto das terras que Jacó tinha dado ao seu filho José. Ali ficava o poço de Jacó. Cansado da viagem, Jesus sentou-se junto ao poço, e era por volta do meio-dia. Nisso veio uma mulher samaritana tirar água. Jesus lhe disse, dê-me um pouco d'água. Pois seus discípulos tinham ido à cidade comprar alimentos. Então a mulher samaritana perguntou a Jesus, como, sendo o Senhor um judeu, pede água a mim, que sou mulher samaritana? Ela disse isso porque os judeus não se dão com os samaritanos. Jesus respondeu, se você conhecesse o dom de Deus e quem é que está lhe pedindo água para beber, você pediria, e ele lhe daria água viva. Ao que a mulher respondeu, o senhor não tem balde, e o poço é fundo. De onde vai conseguir essa água viva? Por acaso o Senhor é maior que Jacó, nosso pai, que nos deu o poço, do qual ele mesmo bebeu, assim como seus filhos e o seu gado? Jesus respondeu, quem beber dessa água voltará a ter sede. Mas aquele que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. A mulher lhe disse, Senhor, quero que me dê essa água, para que eu não mais tenha sede, nem precise vir aqui buscá-la. Jesus disse, vá, chame seu marido e volte aqui. A mulher respondeu, tem marido. Então Jesus disse, você tem razão, ao dizer que não tem marido, porque teve 5, misericórdia. E que agora, misericórdia não está na escritura não, foi eu que disse. E que agora não é seu marido. O que você disse é verdade. A mulher então lhe disse, agora o versículo 19, agora eu sei que o Senhor é um profeta. Está aqui a palavra de Deus. O que ela tem para a gente hoje de manhã? Como que nós vamos nos aproximar desse texto? Primeiro, tendo em mente o seguinte, aí tem um texto em negrito, muitas vezes diz assim, Jesus e a mulher samaritana. Isso aí foi adicionado depois. Mas muitas vezes pode nos enganar um pouquinho, porque pode levar o foco à mulher. Mas o foco do texto é a salvação que vem por meio de Jesus. Lembre-se disso. O personagem principal é o Cordeiro. O personagem principal de toda a Escritura, o centro da história, o herói de todo esse negócio é Jesus Cristo, que você acabou de cantar, o Cordeiro e Leão. E aqui nesse texto especificamente, nesses versículos, nesse capítulo, Jesus foi até um lugar para trazer a salvação, para conversar com aquela senhora. Como nós abordaremos esse texto? De forma bem simples. Do versículo 1 até o versículo 6, conta o cenário. O cenário por João é traçado para nós, e eu chamo esse lugar de hashtag Partiu Galileia. Jesus está partindo para Galileia. Obviamente ele vai parar em algum lugar antes. Mas nós temos nesses 6 primeiros versículos o cenário. Depois, do versículo 7 até o versículo 18,
nós temos o bate-papo, o diálogo, a conversa, o bate-bola entre Jesus e aquela senhora, que eu chamarei de resenha. Só que a resenha nós temos 4 partes, do versículo 7 ao versículo 9, do 10 ao 12, do 13 ao 15, do 16 ao 18. 4 partes, 3 versículos para cada parte. Você sabe o que isso significa também, né? Nada. Fui eu que dividi o texto dessa forma, só para facilitar seu entendimento. Então nós trataremos o texto dessa forma. São 6 versículos de cenário e depois a resenha, o bate-bola em 4 partes. Vamos lá? Vamos para o texto? Você quer deixar sua Bíblia aberta? Porque a gente sempre pede, né? Aí dá 10 minutos de sermão, o irmão já fechou a escritura, já está mandando áudio no WhatsApp dentro do culto. Faz isso não. Deixa a escritura aberta, ligada, do jeito que você tem ela aí, para você acompanhar o texto com a gente, porque ele é muito precioso. Vamos ao texto? João capítulo 4, a partir do versículo 1. Nos 3 primeiros versículos, a ideia é o seguinte, e já foi falado no sermão de semana passada à noite. Deu uma zebrazinha, discípulo de Jesus, discípulo de João, porque aí o fariseu ficou sabendo que parece que os discípulos de Jesus estavam batizando mais que o discípulo de João. Isso podia dar um estresse. O que Jesus faz? Jesus vaza. Está aí no versículo 3. Ele decide sair da Galileia e ir para a Judéia. Porque ele não queria confusão. Não era ideal. Vou trazer confusão? Porque fariseu já está começando a falar. O povo é linguarudo, fofoqueiro, ruim de Bíblia. E agora vão falar de mim. Jesus vaza. Só que aqui tem uma informação interessante. Jesus estava na Judéia e Jesus iria para a Galileia. É a pergunta que eu faço, por exemplo, para minha esposa em casa. Amor, onde é que era a Judéia? E ele tinha que ir para a Galileia. Aí, o seguinte, aqui onde eu estou é a Judéia, sul. Galileia, onde está o Alexandre, ali na porta. Ó. Norte. Como que Jesus vai sair daqui para ir até o Alexandre ali, lá na Galileia? Eles tinham 3 opções de rota. Primeira rota, essa rota do corredor aqui, ó. Pelo litoral, bonito, tal, mas quase ninguém usava. Aí tinha a rota central, super rápida, porém mais perigosa, mais sinistra. Por quê? Porque aqui você passava no meio dos samaritanos, na província de Samaria. Era rápido para chegar ali até a Galileia, mas você tinha que passar aqui no meio. Imagina, que não dá. Complicado. Aí você tinha uma rota aqui à minha direita, que era um pouquinho mais longa, mas dava para chegar. Tipo assim, aqui tem Jericó, passou o Rio Jordão ali no piano, sobe pela Pérea ali, uma terra também dos gentios, passa o Mar Vermelho, o Mar da Galileia lá em cima, lá no irmão ali, ó, e chega então na Galileia. Qual que você acha que Jesus pegou? Aqui. Por que Jesus pegou essa rota? Veja o versículo 4. Era necessário ele passar por ali. Olha a soberania. Saca a agenda de Jesus. Jesus não acordava de manhã e fala, deixa eu olhar meu schedule, deixa eu olhar meu aplicativo aqui, meu to-do, para ver para onde que eu vou hoje. A agenda de Jesus era do céu. Jesus não dava passo em falso. Então ele vai passar por aqui. É mais difícil, mas eu vou. Por que eu vou? Porque tinha uma senhora que nem sabia desse encontro, que ele tinha que encontrar ali no meio do caminho, na terra de Samaria. E é por causa desse encontro que um dia essa mulher escutou. E lá para frente no capítulo, ela foi pregar. E depois quase toda a cidade de Sicar conheceu a Jesus Cristo. É por causa, entendeu? Isso é um provérbio fulani, lá de Burkina Faso. É por causa que lá na ponta, aquele povo creu em Cristo. Ou você acha que um dia que você entrou aqui na IP Alfa, aí o pastor Hilder está aqui pregando, e ele pregou exatamente como estava a sua vida e o que você precisava ouvir. Você acha que é coincidência essas coisas? Não. É Deus. É providência. Da mesma forma que está acontecendo, ele pega isso aqui porque ele tinha que chegar lá. É providência. O versículo 4 especificamente é soberania pura. Jesus é guiado. Aí ele vai então e chega à cidade de Sicar, no território da Samaria. A gente vai ver um pouquinho à frente que ele mandou os discípulos todos, mandou a rapaziada comprar comida.
Interessante também o negócio, né? Vamos supor, eles eram em 13, 12 mais Jesus 13. Ele manda 12 comprar comida para 13. Eu sei que homem tem problema para esquecer as coisas no supermercado, mas mandar 12 para comprar comida para 13. É porque Jesus queria ficar sozinho com ela. Porque Jesus vai quebrar algumas barreiras nos próximos versículos. Mas ali diz a Escritura, no versículo 6, que Jesus estava cansado. E ele chegou naquele poço, lá na cidade de Sicar, ao meio-dia. Vamos aqui algumas informações. Meio-dia, o negócio estava quente. Jesus estava cansado. Aqui nós temos uma informação importante. Para que João está falando do Rei dos Reis e vai falar que ele está cansado? Isso aqui é um detalhe interessante, que muitas vezes a gente passa no texto, lê rápido e passa batido. Jesus estava cansado. Mas Jesus é Deus. Ele não flutuava. Ué, corria mais que queniano? Não, Jesus também cansava. Veja, Jesus era perfeito homem e perfeito Deus. A gente já passou por isso ao longo do sermão no Evangelho de João. João capítulo 1, versículo 1, o que diz ali? No princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Quem é o verbo? Cristo. Qual é a ideia de verbo ali? Palavra. Por que João escreve dessa forma? É simples. Porque o que os judeus liam na sinagoga naquela época chamava-se Targum aramaico. Era tipo uma paráfrase do Antigo Testamento. Tipo aquela nova tradução na linguagem de hoje, sabe? É uma paráfrase da Escritura, era o que eles liam. E muitas vezes nessa paráfrase era trocada a palavra Deus por palavra. Então, quando o judeu lesse o verbo e falando de Jesus, ele iria naturalmente entender: Jesus é Deus. Jesus é Deus. Exemplo disso, Êxodo 3:12. Estava lá, é o tipo de texto que eles usavam. Mas Jesus também é homem. A gente leu agora há pouco. João capítulo 1, versículo 14. Esse verbo que é Deus, ele se fez carne. E habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Jesus é perfeito Deus, perfeito homem. Então Jesus também cansava. Está vendo a preciosidade que tem num texto desse? E muitas vezes a gente passa direto e a gente não enxerga. Então esse é o cenário. Jesus saiu da Judéia, foi lá para Galiléia. Só que ele parou no meio do caminho em Samaria, ficou alguns dias ali. Chegou num poço, ao meio-dia, cansado. E agora, esse é o cenário. O que acontece a partir do versículo 7, começa a resenha. A primeira parte da resenha vem do versículo 7 até o versículo 9. Esses 3 primeiros versículos. O que acontece? Veja, versículo 7. Nisso veio uma mulher samaritana tirar água. O que Jesus fez de imediato? Porque Jesus já conhecia a vida dela, a gente já sabe, que a gente já leu o texto. Saiu apontando o pecado: ô vaso, 5 maridos, pecadora, me dá uma água aí. Não. Que isso? Jesus só pediu uma água, porque tudo tem seu tempo. Jesus pediu água para ela. Agora veja o versículo 9. O que ela fala? No versículo 9. Então a mulher samaritana perguntou a Jesus: como, sendo o senhor judeu, pede água para mim que sou mulher samaritana? Aqui tem profundidade também. Aqui tem negócio. Porque o judeu não se dava com o samaritano. E se você me permite, por favor, não durma. Mas eu tenho que falar um pouquinho de história. Porque geralmente quando a gente dá um contexto histórico assim, o pessoal já dorme, pega o celular, não faz isso não. Me escuta, veja, é simples, porque isso aqui vai te ajudar para você entender o texto. Quando você chegar, por exemplo, em Lucas 10, parábola do bom samaritano. O que você acha que Jesus contou? Uma parábola usando um bom samaritano para ensinar sobre amor ao próximo. Você precisa entender o contexto. E o contexto é o seguinte: 900 anos de história para trás, antes de Jesus. Ano 931, quem morreu? Salomão. O reino estava unido, vinha de 40 anos de Saul, 40 anos de Davi, 40 anos de Salomão. Aí o tio Salomão morre. O que aconteceu naquela época? O reino foi dividido. O filho de Salomão, um cara chamado Roboão, nome bonito, põe no seu filho, está aí, dica, Roboão. Roboão, então, ele vira rei do reino do sul, onde a capital era Jerusalém, como chamava o reino do sul, Judá. 2 tribos se juntaram ali a ele. Agora, nesse cisma, nessa divisão,
10 tribos ficaram no reino do norte. Como chamava o reino do norte? Israel. Qual que era a capital? Samaria. E qual foi o primeiro cara que fez todo o negócio lá? Jeroboão I. Nome bonito também, dica. Então Jeroboão lá no reino do norte, Roboão no reino do sul. E aí o reino estava dividido. Ano de 931. Esse reino do norte, ele durou 209 anos, até o ano 722. Não se perca, nós estamos no ano 722 a.C. O que aconteceu? O povo era teimoso. Adora o Senhor, adora o Senhor. Aí vinha profeta, aí vinha Isaías, aquele negócio todo. E o povo não, o povo desobediente, teimoso. O que Deus faz com esse tipo de povo? Castigo. Quem que Deus usou para castigar o reino do norte? O império da Assíria. Então em 722 aquele reino é invadido pelos assírios. Você vê isso em 2º livro dos Reis, capítulo 17. Lá está muito claro. O estilo de invasão dos assírios era o seguinte: eles invadem, arrancam um pouco do povo e outras nações já invadidas eles mandam para lá. Só que quando eles mandam para lá, o povo se mistura. O povo casa entre si. Então era judeu casando com outras nações. O que acontece agora? Mistureba. Cultural, étnico, religioso. O povo se torna um povo híbrido. Tipo assim, pai corintiano, mãe palmeirense e o filho vai no Morumbi ver jogo. Uma família zoada. É o que acontece. Vira um povo híbrido. E esse povo híbrido recebeu o nome de samaritanos. Mas a confusão vai muito além. Logo depois, anos depois, aí o reino do sul também, o povo se afastou do Senhor. Aí Deus usou o império babilônico, aí o reino caiu em 586. Aí depois, quando começam a voltar para reconstruir o templo, em 516, aí vem os samaritanos. Podemos ajudar? Vamos reconstruir? Aí o judeu vai reconstruir? Não. Vai ajudar? Não. Porque vocês não são mais puros. Deu maior confusão. Aí era samaritano escrevendo carta para a CREA, prefeitura, pararam a obra do templo, foi uma bagunça. E depois, no ano lá 440 e pouco, Neemias 13 relata isso. Aí Neemias já está de volta também para reconstruir agora os muros. Eu não quero samaritano, não. Olha a confusão. Povo híbrido, já não se dando com o judeu. Trocentos anos de história. Aí depois o povo samaritano, que agora estava um pouquinho híbrido, largou a religião pura. Vamos construir um templo. A adoração não é mais em Jerusalém, eles vão para o Monte Gerizim. No ano 400, constrói um templo, um templo lá no Monte Gerizim. Não é mais Jerusalém, agora é no Monte Gerizim. Porque eles não consideravam todo o Antigo Testamento, era só a Torá, os 5 primeiros livros da Bíblia. Aí depois, lá no ano 129, vem Hircano, destrói o templo. Meu Jesus! Quando Jesus vai falar com essa mulher, no ano 30 e pouco, são mais de 500 anos de, como diz a molecada hoje, de treta, de confusão, de briga, o povo se bicando. Então é por isso que a mulher fala no versículo 9, como o Senhor, sendo judeu, vem falar comigo, que sou uma mulher samaritana. Acabou a história. É isso. Centenas de anos de confusão. Então Jesus, o que ele está fazendo? Ele está quebrando barreiras. A resenha 1 aqui, do versículo 7 ao versículo 9, é basicamente quebra de barreiras. Jesus está quebrando uma barreira cultural. Jesus está quebrando uma barreira étnica. Jesus está quebrando barreira religiosa. Por outra, um mestre da lei igual a Jesus não falava com mulher assim, não. Tanto que os discípulos, quando voltaram, lá nos versículos seguintes, eita, Jesus falando com essa senhora. E o pior, uma mulher dessa, desquitada, trocentas vezes. Mas Jesus está lá quebrando barreiras. Sabe por quê? Porque o Filho do Homem, ele veio para buscar e para salvar o perdido. Lucas 19:10. E da onde vem esse perdido? De Samaria, do Brasil, de toda tribo, povo, raça e nação. Um dia estarão ali, Apocalipse 7:9, diante do Cordeiro, adorando. Jesus está quebrando barreiras. Então agora a gente pega essa lição e a gente traz para a nossa realidade. Talvez você ouvindo isso e vendo o exemplo de Jesus, chegou a hora de quebrar barreiras.
Com quem você não está falando? Quem você está evitando dentro de casa? É pai? É mãe? É filho? É a sogra vale. É quem mais? Estou brincando. Amor, estou brincando. Quem mais? Quem você está evitando dentro da igreja? Não aguento ver. Meu irmão, o que Jesus está ensinando para a gente aqui é que o evangelho é mais importante que essas nossas percepções de barreiras. Talvez nessa manhã você precisa quebrar algumas. Esse é o ensinamento da primeira resenha de Jesus com aquela mulher. Aí a história continua. Vamos lá, agora a partir do versículo 10. Agora o negócio começa a ficar mais profundo a conversa. Jesus, a gente vai deixar um pouquinho dessa história do povo de Israel e nós vamos entrar agora na metáfora, no simbolismo. Veja, início do versículo 10, resenha de número 2. Quem é esse homem? Jesus respondeu: se você conhecesse o dom de Deus, e quem é que está lhe pedindo água para beber, você pediria e eu lhe daria água viva. Agora Jesus vai para um lado da metáfora. Agora ele começa a usar água, assim como vem acontecendo com o templo, assim como vem acontecendo com Jesus diante de tio Nicodemos ali no capítulo 3. É assim que ele vem fazendo, então agora ele começou. Então ele vai pegar aquela mulher simples lá no poço, porque era uma mulher, imagina, o que ela estava fazendo sozinha no poço? Meio-dia. Meio-dia, quem vai buscar água meio-dia? Sol, aquela lua em cima. Misericórdia. Eu tenho visto isso no interior da África. Gente, as senhoras, e geralmente a mulher, elas pegam, põem aqueles baldes gigantes na cabeça e saem andando. Não sei como, mas elas vão no início da manhã ou final da tarde. Ninguém vai a esse horário. É muito provável que ela estava nesse horário porque ela era excluída da sociedade. Ela não queria que ninguém a visse. Mas Jesus está lá com ela. E Jesus fala para ela: ah, se você soubesse com quem você está falando. Você pediria água e eu te daria água viva. Que negócio que é esse? Aqui Jesus se refere, quando ele fala água viva, quando ele está utilizando a ideia de H2O, água, aquele treco molhado, para trazer uma lição espiritual. Ele está falando do Espírito Santo. Jeremias 2,13 já falava disso trocentos anos antes. Que Deus daria de beber dessa água. E agora Jesus está falando disso. E fica muito claro para a gente, um pouquinho mais à frente. João capítulo 7, versículo 38 e 39. Especificamente o 39. Jesus está falando do Espírito Santo. Quem pedir, eu vou dar o Espírito Santo. Então aqui água. Água é o símbolo do Espírito Santo de Deus. É isso que Jesus está falando para ela. Jesus está usando uma verdade física, algo físico, que é H2O, água, para trazer essa verdade espiritual. Que o presente de Deus, a água viva, é o Espírito Santo dele, que ele dará a todo aquele que crê. Por enquanto ele só falou isso. No versículo 14 ele vai alongar a história e vai ficar mais fácil ainda da gente entender hoje. Mas aí aquela senhora responde para ele. Jesus não falou Jesus. Ela falou: Senhor, o senhor não tem nem balde. Jesus estava falando de algo espiritual, e aquela senhora estava em Nárnia, pensando na água. Ela estava viajando. O senhor não tem nem balde, o poço é fundo. Diz a história que o poço parece que tinha 30 metros de profundidade. Pensa num trem fundo. O senhor não tem nem balde, o senhor vai me dar da água viva, que parada que é essa? Como assim? Ela estava viajando. Mas vamos ver um contraste. Nicodemos, capítulo 3, a partir do versículo 3, quando Jesus se encontra com aquele homem. Quem era Nicodemos? PhD. Estudou no melhor lugar de teologia da época, na Harvard da época e por aí vai. O cara era ninja de teologia. E Jesus fala para ele no versículo 3 do capítulo 3, tem que nascer de novo. Aí o tio lá, inteligentíssimo, ele fala, ué, tem que voltar para o ventre materno? Entendeu nada. Aqui essa mulher super simples, pegando água meio-dia, tinha nem outras senhoras com ela. Ela responde, mas poço é fundo, o senhor quer me dar água da viva? Como é que o senhor não tem nem balde? Vai pegar água como? Olha o contraste
de um homem no capítulo 3 e dessa senhora no capítulo 4. Mas uma coisa os une. Os dois precisavam de Cristo. Do mais rico ao mais pobre. Do mais inteligente ao mais humilde. Todos precisavam de Jesus Cristo, o Senhor. E é isso que Jesus está fazendo. E é isso que Jesus está ensinando. Eu posso dar. Eu dou da água viva. Quem é ele? Ele é esse cara que dá água viva. Vamos agora à terceira resenha. A partir agora do versículo de número 13. Porque ela estava falando, mas Jesus, como assim? Senhor, o senhor não tem balde, o senhor é maior que Jacó. Ela não tinha ideia. Ela não tinha ideia de quem estava falando. Ela estava falando com aquele que é um melhor e maior Jacó. Um melhor e maior Moisés. Um melhor e maior Abraão. Ela estava falando com o profeta dos profetas. O sacerdote dos sacerdotes. O sumo sacerdote. Ela estava falando com esse cara. Ela não tinha ideia. Aí vem o versículo 13. E aqui a gente está chegando no coração dessa passagem. Quem beber desta água voltará a ter sede. Jesus está falando do H2O. Agora veja o versículo 14. Mas quem beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der, nele será uma fonte a jorrar para a vida eterna. E a mulher disse, dessa aí eu quero. O que Jesus está falando aqui? Na resenha de número 3, dos versículos 13 a 15. Ele está falando, ele está destrinchando a ideia da água. Jesus agora está contrastando a água, H2O, aquilo que a gente toma, que vai beber e vai ter sede logo depois, com a água da vida, a água eterna, o Espírito Santo. Aquele que habitará todo aquele que crê e jamais se apartará dele. Veja o que Jesus está falando. O que Jesus está dizendo é basicamente, aí a gente se lembra de Ezequiel capítulo 36, versículo 26 e 27, que vai chegar um tempo em que eu vou dar a vocês um coração novo. E eu vou colocar dentro de vocês o meu espírito. Eu vou arrancar aquele coração de pedra. E eu vou te dar um coração de carne. E esse espírito os guiará em todos os meus estatutos. Muito em consonância isso com João capítulo 13, versículo 8, versículo 13. O Espírito Santo, o Consolador, nos guiará por toda a verdade, convencerá o mundo do pecado, da justiça, do juízo. É Ele. É a Ele que Jesus se refere. Jesus está falando do Espírito Santo. E Jesus está contrastando o mundo em que vivemos com o que Ele pode dar. O verdadeiro evangelho. Veja, aqui na Marcos Penteado, saindo da minha casa, vindo para cá, um pouco ali à frente do penthouse tem uma curva à esquerda. Parece que ali vai sair um condomínio. Já tem uma placa lá, 100% vendido. Parabéns à consultora. Mas a segunda placa tem uma foto de um playground com a seguinte frase: bem-estar infinito. Aí não cola. Bem-estar infinito. Mas é isso que o mundo te oferece. O mundo te oferece um bem-estar infinito pelo dinheiro, pela casa nova. Quanto mais você quer conquistar. O mundo te oferece isso e muitas vezes você vai para o vício tentando completar aquilo, aquele vazio que tem dentro de você. Você está em busca do bem-estar infinito. Você está em busca da água desse mundo que você vai beber e amanhã você vai querer mais. Bem-estar infinito é o que a maioria das pessoas tem buscado nesse mundo. Através talvez do consumo. Cartão de crédito é estourado, mas ele está lá consumindo. Porque ele precisa ter coisas novas todos os dias. Mas isso não sacia esse coração vazio. Bem-estar infinito, através disso, através daquilo. Eu te digo uma coisa, na verdade é a Escritura que diz: não vai te saciar. O vazio vai continuar, porque você está procurando no lugar errado. Só tem uma pessoa que é capaz de preencher o seu vazio, colocando dentro de você o Espírito Santo, e vai ser de você uma fonte a jorrar por toda a vida. E Apocalipse 7, versículo 16 diz que lá não haverá mais fome e não haverá mais sede, porque fomos saciados. É somente Jesus Cristo, o Evangelho verdadeiro.
não é prosperidade de bens, não é prosperidade mental, teologia coach, essas paradas modernas que tem por aí, que só nos levam para longe do Evangelho. É somente Jesus Cristo que pode te preencher. Para de procurar em outro lugar. Para! É só Jesus, porque está escrito no versículo 14. Mas aquele que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Eu já bebi. E você? E te garanto, vale a pena. O negócio é bom. Esse aqui é o aprendizado da resenha número 3. Aí agora vamos para a parte final, a partir do versículo 16. É aqui que vem o pulo do gato. Jesus está falando de água. Aí a mulher fala, eu quero. Ah, também, né? Quem que não vai querer? Mas só que Jesus está falando de um treco espiritual. E ela está em Nárnia pensando na água H2O. Eu quero, talvez para parar de ter que ir no poço passar vergonha sozinha. Porque ela não participava daquela confraternização no poço de manhã nem à noite. No final da tarde. E é desse jeito. Você vê um poço no interior da África, é desse jeito. Que ele é montoeiro de gente de manhã e final da tarde. Ela não ia por causa da vergonha. Aí Jesus está falando de água. Aquela senhora vira para Jesus e fala, eu quero. E aí o que Jesus fala? Resenha de número 4, bate-bola número 4, a partir do versículo 16. Vai lá e chama seu marido. Ué? O senhor está falando de água? Agora o senhor vai falar de marido. Se eu fosse aquela mulher, estava pensando assim, vamos voltar a falar de água? Falar de marido. Não vai por esse caminho, não. Vamos falar de água. Por que Jesus muda de assunto? Ele vai falar de marido. Vai lá, chama seu marido então, vaso. Aí ela vira, tem marido não. Aí Jesus fala, Jesus, né? Ele é Deus. Eu sei. Já teve 5, né, querida? E o cara que você está hoje, está lá morando com ele junto, achando que é união estável, aquela coisa toda, mas não vamos entrar nesse assunto. Está lá fazendo sexo com o cara, isso não é seu marido não, né? Não era marido não. Mas estão morando junto, mas não é marido não. Por que Jesus muda de assunto? É simples. Quando ela fala, eu quero, Jesus fala assim para ela. Ele dá aquele ensinamento para ela. Você quer? Mas primeiro tem que cair a máscara. Primeiro tem que se desnudar diante do Evangelho. Primeiro tem que conhecer o seu pecado. Você acha que a liturgia que a gente prepara para todo domingo aqui é à toa que a gente começa com perdão de pecados? É a mesma ideia. Eu quero o Evangelho, eu quero! Mas ninguém chega... Esta no pó, batendo no peito, igual Lucas 18, ser propício a mim, pecador. É desse jeito, essa é a ideia que aquela senhora precisava entender. Ter consciência de quem ela era, ter consciência do seu pecado. Quem subirá ao monte do Senhor? Aquele que é puro de mãos e limpo de coração. Eu quero! Primeiro se humilha. Primeiro se humilha. O que Jesus estava dizendo para ela, que eu, basicamente, João 1, 29, eu sou o Cordeiro de Deus. Eu tiro o pecado do mundo. Se humilha, tenha consciência de quem você é. Basicamente o que Jesus estava falando para ela é, você precisa entrar no molde. Você acha que o tijolo sai daqui, é só tirar e já construir? Primeiro você mistura o barro com água para tirar a impureza. Depois você põe ele aqui dentro. Bate. Tira o molde. Coloca ele no sol para esturricar. E depois ainda amontoa os tijolos e taca fogo. É assim que sai um tijolo. É assim que sai uma cópia de Cristo. Já fizeram até figurinha minha com o negócio é isso, mas é verdade, é na pancadaria. Você acha que você vai ser um tijolinho de Jesus como? Do jeito que você é. Meu irmão, olha para a história daquela mulher.
tinha que ter consciência de pecado, consciência de quem você é. Aí sim, ela precisava entrar nesse tijolo celestial. Cair a máscara para poder beber da água. Só que quem dá força para tudo isso, aquilo que Deus exige, Ele também dá. É o próprio Espírito Santo. Não tem outro. Vamos relembrar o texto? A partir do versículo 1. Qual o cenário? Jesus está saindo da Judéia para ir para Galiléia, faz uma parada estratégica em Samaria. Ali ele encontra com aquela senhora. Ele manda os discípulos vazarem, porque era uma conversa só com ela. Uma mulher, só a ideia dela estar lá meio-dia já dá a entender que ela estava cheia de problema. O povo excluía ela. Mas Jesus quebra barreiras culturais, religiosas, étnicas. Jesus demonstra carinho, amor, afeto por ela. E então eles começam a dialogar. E o que acontece nesse bate-bola? Jesus falando de algo espiritual, ela pensando no H2O. Mas Jesus ensina que todo aquele que nele crê receberá o Espírito Santo. E uma vez esse Espírito invadindo o nosso corpo, ele jamais se apartará, vai ser como uma água que vai jorrar por toda a eternidade. Ou você acha que o Espírito Santo entra e sai do crente? Hoje eu estou, hoje eu não estou, hoje eu estou, hoje eu não estou. Não! Ele é um selo, ele é a garantia da nossa salvação. Isso é Efésios 1, 13 e 14. Ele entrou, ele te transforma, porque o crente de verdade é transformado. E aí a gente vai para o final da mensagem, a consciência de quem nós somos. É aí que a gente começa, é aos pés da cruz, é aos pés de Jesus. E talvez hoje o que você precisa é entrar no molde. Hoje você precisa talvez entrar no molde. Qual a sua angústia? Qual o seu pecado? O que tem te afastado? Talvez você está longe do Evangelho e caiu de paraquedas aqui. E está ouvindo essa mensagem, esse negócio está fazendo sentido. Humilhe-se diante de Jesus. E grite para Ele, talvez hoje é o seu grito, Hosana, Hosana, Hosana. Que significa, salve-me, socorre-me. Talvez seja esse o seu grito de socorro hoje. Hosana ao Rei que vem em nome de Jesus. Em nome do Senhor. Socorre-me, Senhor. Talvez hoje é o dia de você entrar no molde, confessar o seu pecado, cair a sua máscara diante do Senhor. Pare de procurar esse bem-estar infinito em outros lugares. Somente o evangelho genuíno, que se chama Jesus Cristo, pode te dar. Para de procurar. Mas primeiro, se humilhe. Vamos fechar os nossos olhos. Feche seus olhos, curva sua cabeça. Fica tranquilo, ninguém vai roubar seu celular. Feche seu olho. Todos os olhos fechados, cabeça curvada. Que o Espírito de Deus agora possa vir e convencer você do pecado, da justiça, do juízo. Que você escancare seu coração agora diante do Senhor. E eu queria fazer um convite, te desafiar nessa manhã. Talvez você entrou aqui e está precisando entrar no molde. Você que estava longe e está precisando desse Jesus Cristo. Você que não conhece e agora entendeu a mensagem e fala, eu preciso dele. Eu sou um pecador, estou separado do Criador. E somente Jesus pode me unir a esse Criador. Eu quero beber dessa água. Talvez você é membro da IP Alpha, está vindo na igreja há trocentos anos, mas ainda não bebeu dessa água. Porque a evidência da sua salvação é transformação, e ela nunca existiu. Hoje, para a glória de Deus, é dia de reconciliação, é dia de salvação. Você não está aqui à toa, estava agendado no céu esse dia para você.
todo mundo de olho fechado e cabeça curvada, ninguém está te vendo. Se seu coração está queimando, o Espírito Santo está te empurrando a dizer isso, e você quer falar para o Senhor, eu queria orar por você, especificamente por você, que estava longe e agora está perto. Lembra do filho pródigo? O Pai está de braços abertos para te receber nessa manhã. Independente de quem você é e do que você fez, há perdão para a tua vida, há perdão para o teu pecado, há reconciliação para todo aquele que crê. Se esse é o seu desejo nessa manhã, só levanta uma de suas mãos que nós vamos orar especificamente por você nessa manhã. Louvado seja Deus. Deus te abençoe, Deus te abençoe. Deus abençoe sua vida. Deus abençoe a senhora, Deus abençoe o senhor. Deus abençoe todos vocês. Louvado seja Deus. Louvado seja Deus. Deus abençoe todos vocês que estão de mãos erguidas. Há salvação para todo aquele que crê. Pode abaixar as suas mãos. Que Deus te abençoe. Nós vamos orar agora por essas pessoas. Eu sei que não é o costume do final do culto, mas se todos puderem se colocar em pé, por favor. Vocês ficaram muito tempo sentados. Vamos orar todos juntos, confessando os nossos pecados diante do Senhor. E você que ergueu a sua mão nessa manhã, que Deus te abençoe grandemente. A IP Alpha está de braços abertos para te receber e caminhar contigo. Porque aqui nós somos uma grande família para experimentarmos juntos esse grande amor de Deus. Aquele que salva, aquele que transforma e aquele que transforma pecadores imundos como nós em pessoas novas. Ao final da oração, recebam a bênção do Senhor. Nosso Deus Todo-Poderoso, aquele que era, que é, que sempre será, o Todo-Poderoso Senhor, aquele que está aqui conosco, cremos nisso, aquele que convence as pessoas da sua insignificância, do seu pecado, da sua miséria, mas aquele também que dá uma vida nova. Aleluia! Aquele que é a água da vida, é a luz do mundo, é o pão da vida, é o Senhor dos senhores. Aquele que veio, morreu, mas 3 dias depois ressuscitou, vivo está, aguardando o dia para nos resgatar, e onde habitaremos juntos por toda a eternidade. A Ele a glória. Senhor, algumas pessoas nessa manhã levantaram as suas mãos, clamando por essa água viva. Dê a elas de beber. Dê a elas de beber nessa manhã, para a tua própria glória. Faz delas novas criaturas. Dê a elas uma roupa nova, como diz Efésios 4, do 22 ao 24. Dê a elas uma vida nova a partir desse momento. E que nós, como igreja, as recebamos, as abracemos, para que juntos a gente sirva o teu reino. E todos nós aqui, que sejamos sempre guiados pelo teu Espírito. Não podemos viver sem o Senhor, jamais. Te louvamos por tudo que o Senhor tem feito por nós. Aleluia. Louvado é o Rei que vem em nome do Senhor. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus o Pai, aquele que na eternidade pensou em nós, e a comunhão, a consolação e a amizade do Espírito Santo de Deus, seja conosco aqui,
com o teu povo espalhado por toda essa terra, agora e para todo sempre.